Alguém tem alguma pergunta? Não. Então, bom dia a todos. Nessa aula de hoje, ainda estamos no conjunto número 11 de transparências. Nós vamos estudar um outro tipo de antena com dois refletores, onde agora a abertura do refletor principal ela não é mais bloqueada pelo alimentador, nem pelo subrefletor. E se você, lógico, se você projetar direitinho, né? E muito menos pelas estruturas de suporte dessas, tanto do alimentador como do subrefletor. E a gente chama essa antena de duplo refletor offset. E aqui no título desse slide eu estou chamando de duplo refletor clássico, porque nós vamos assumir que essas superfícies são superfícies quádricas, né, do tipo paraboloide, hiperboloide, elipsoide, como eram os nossos refletores nos sistemas Cassegrain e Gregoriano, que a gente estudou semana passada, só que circularmente simétricos. Aqui nós temos novamente a classificação de sistemas Cassegrain e Gregoriano, dependendo se o subrefletor é formado por uma superfície hiperbólica, no caso do Cassegrain, ou elíptica, um elipsoide, no caso gregoriano. Então, a nomenclatura permanece da mesma maneira como já foi utilizado para as antenas clássicas circularmente simétricas, só que aqui não existe mais, como no paraboloide offset, aqui também não existe mais simetria circular. A única simetria que você tem nessa figura, pelo menos, é uma simetria em relação ao plano XZ, ao plano Y igual a zero, de acordo com essa figura. E a gente vai assumir que a borda do refletor principal, que é um paraboloide, ela é recortada de tal maneira que a projeção, não a borda, mas a projeção dessa borda no plano da abertura, que vai continuar sendo, né, o plano Z igual a zero, essa projeção tem um perímetro circular, é um círculo, tá? Mas você não tem mais simetria circular e, consequentemente, essas superfícies elas podem ser arrumadas, arranjadas de tal maneira que no final você tenha, do ponto de vista da ótica geométrica, essa abertura livre de bloqueios, tá? Obviamente, eu digo clássico, esqueci de concluir, né? Eu chamo isso de clássico porque existe a possibilidade dessas superfícies serem modeladas. Ou seja, que essas superfícies não sejam mais quadráticas, não sejam mais geradas por cônicas, né? Você não tenha mais um paraboloide, nem um elipsoide, nem um hiperboloide. Você ainda pode modelar essa superfície, a formulação já começa a ficar mais complicada, porque você não tem aqui a simetria circular, que facilita as coisas extraordinariamente, mas isso também já é um assunto que tem quase ou mais de 50 anos, né? Isso já foi feito, muito trabalho em cima dessa modelagem já foi realizada nas décadas de 1970 e 1980. A gente não vai mostrar aqui as equações, a gente não vai falar sobre a modelagem dessas superfícies offset, na configuração offset. Então, aqui a gente só vai estudar a configuração clássica, onde esses refletores não são modelados. O refletor principal é um paraboloide, só que ele não tem mais simetria circular. O paraboloide vai ter um foco em algum lugar aqui, o eixo desse paraboloide vai ser tal, né, que vai ser paralelo aos raios que atingem a abertura. Então, mais uma vez, a gente consegue, segundo a ótica geométrica, fase constante nessa abertura, visando alto desempenho. Mas esse eixo do paraboloide já não é mais um eixo de simetria. O eixo do paraboloide, por exemplo, vai passar aqui por baixo. O foco do paraboloide vai ter em algum lugar
não sei se eu faço coincidir aqui com o eixo, já não me lembro mais os detalhes, mas você não tem mais o eixo de simetria dessa geometria. O subrefletor vai ser um elipsoide, se o sistema for gregoriano, ou um hiperboloide, se o sistema for Cassegrain. Só que, da mesma maneira como o refletor principal, esse subrefletor não vai ter simetria circular. O eixo dessa cônica vai estar aqui em algum lugar, mas não é mais eixo de simetria e muito menos vai concordar, vai sobrepor ao eixo, sobre, né, o eixo do paraboloide do refletor principal. Então, a única simetria aqui é essa simetria em relação ao plano y igual a zero, de acordo com a figura. E aqui alguns exemplos de sistema Cassegrain. Provavelmente, muitos desses exemplos, para não dizer todos eles, mas alguns aqui devem ser modelados, eu não tenho certeza. Mas, enfim, não dá para perceber isso só de olhar essas fotos, que nós temos um sistema Cassegrain. Aqui está o alimentador, o subrefletor, o refletor principal, de tal maneira que os raios partem do refletor principal e não são bloqueados nem pelo alimentador, nem pelo subrefletor e nem pela estrutura mecânica que suporta o subrefletor alimentador. Repare que essa estrutura, esse braço, ele está aqui por baixo e, consequentemente, não bloqueia a abertura. Não dá para perceber só de olhar a figura, mas esses raios estão partindo sem interceptar essa estrutura aqui na frente. Aqui temos outro exemplo, onde a borda não é circular, né? A projeção da borda na abertura não é circular, é um hexágono. E aqui temos outros exemplos. Se um dia vocês repararem e observarem uma van de televisão fazendo a cobertura de algum incidente na rua, essas vans geralmente têm uma antena refletora no topo, e essas antenas geralmente são duplo refletor offset, como no caso dessa foto aqui, ó. Como é que a geometria funciona no caso da Cassegrain? Mais uma vez, né, o nosso refletor é um hiperboloide, mas a borda dele não é recortada simétrica em relação ao eixo desse hiperboloide. O eixo do hiperboloide está aqui, ó. O hiperboloide, como sempre, né, dois focos. Um está aqui, onde você põe o centro de fase, ó, do seu alimentador. O outro foco vai estar aqui, ó. E nesse foco virtual, você faz coincidir o foco do paraboloide que representa, que descreve o refletor principal. De tal maneira que é a mesma história de sempre, né? No caso do hiperboloide, os raios partem de um foco e são refletidos como se estivessem vindo do outro foco virtual, lá atrás. Para o refletor parabólico, é como se os raios estivessem vindo do seu foco, consequentemente, eles partem paralelos ao eixo desse parabolóide, que é essa outra reta aqui, ó. Se você ajustar o eixo do paraboloide para ser perpendicular ao plano da abertura, então esses raios que partem do paraboloide, paralelos entre si, vão interceptar essa abertura de maneira normal, perpendiculares à abertura. Isso vai caracterizar a fase constante sobre essa abertura. Em relação à geometria da Cassegrain, alguém tem alguma pergunta? Aqui temos mais exemplos de Cassegrain. Aqui não é a configuração que a gente está estudando na aula de hoje, mas é um exemplo interessante, onde você tem aqui, sinceramente, aqui eu nem sei se isso aqui é uma Cassegrain, viu? Eu estou vendo aqui a concavidade do subrefletor, isso parece mais uma gregoriana. Eu nem sei porque que eu pus aqui. Mas aqui é uma estrutura meio que toroidal, e ao invés de um alimentador, você põe vários alimentadores aqui, ó. Isso aqui funciona como se fosse um espelho. Se você desloca a sua lanterna,
o feixe refletido, né, após as duas reflexões, ele vai numa direção. Então, com isso daqui, ó, você pode usar uma antena como essa para se comunicar simultaneamente com diferentes satélites lá em cima em órbita. Cada alimentador vai estar responsável por um determinado feixe, um determinado diagrama de radiação, um determinado lóbulo, né, principal, que vai numa certa direção. Num satélite que, lógico, tem que ser geoestacionário, que essa coisa é fixa, né? Aqui temos outro exemplo, no caso daqui é na Europa, não sei se não está funcionando, de antenas que são utilizadas com vários alimentadores, então você não tem um foco, senão vai ter uma cáustica aqui, onde você põe os alimentadores, e cada um vai estar responsável por um feixe de energia numa dada direção. Na recepção é o caminho inverso. Se tudo correr bem, né? Se o isolamento de lóbulo secundário, aquelas coisas todas, né, estiver bem feitinho, a informação que vem de um satélite, ao ser refletida, ela vai para cima, essencialmente, de um desses alimentadores. Lógico que existe aí interferência, mas você faz isso ser minimizado, projetando isso direito. No caso da gregoriana, o subrefletor é um elipsoide. E aí, a teoria é basicamente a mesma. A grande diferença aqui é que o segundo foco, onde vai estar o foco do paraboloide, ele é real, ele não é virtual. Mas, basicamente, ó, os raios partem de um foco do elipsoide, são refletidos na direção do outro. Aqui, nesse segundo foco, você faz coincidir o foco do paraboloide. E, mais uma vez, ajustando o eixo do paraboloide para ser perpendicular ao plano da abertura, segundo a ótica geométrica, esses raios vão chegar paralelos entre si, perpendiculares à abertura, fase constante nessa abertura. Os exemplos de gregoriana são um pouco mais difíceis de encontrar em relação a Cassegrain. As Cassegrains são mais comuns. Mas tem um exemplo bastante representativo de uma configuração gregoriana. Alguns anos atrás, esse radiotelescópio, depois de anos de idas e vindas, ele foi colocado em funcionamento lá nos Estados Unidos. Eu não sei se ainda está funcionando, eu acho que sim, né? Vai gastar um dinheirão desse. Se eu não estou muito enganado, a abertura projetada do refletor principal tem um diâmetro de aproximadamente 200 metros. Isso é quase que um campo de futebol, um estádio, né? E aqui você vê, mais ou menos com clareza, eu acho que as outras fotos do outro slide são um pouco melhores. Mas repara que o refletor principal é formado por painéis que são milimetricamente ajustados. A tecnologia por trás disso é super avançada. Esses estais têm que ser tais que não permitam uma deformação muito grande da superfície quando você roda isso. Imagina o efeito da gravidade sobre essa estrutura. Então, quando você posiciona a antena apontando numa outra direção, essa estrutura mecânica aqui por trás tem que ser tal que a deformação do refletor não seja muito grande. Senão você perde a fase uniforme na abertura, consequentemente você perde diretividade. E essa antena é usada para receber sinais lá do espaço muito fraquinhos. Então, diretividade é tudo, né, nesse tipo de aplicação. E a borda, como a antena é formada, o refletor principal é formado aqui por painéis, né? A borda acaba não sendo suave, ela é serrilhada. Mas o fato da borda ser serrilhada é bom, né? Quem for fazer, ou quem está fazendo, ou quem for fazer a matéria, ou quem já fez a matéria do Cássio, vai ver que existe o fenômeno da difração na borda dos refletores. E se essa borda for serrilhada, esse espalhamento, essa difração, ela vai em outras direções. Isso minimiza ruído na antena, minimiza interferência e por aí vai. O subrefletor fica aqui em cima, ó. Aqui, ó, o subrefletor é pequenininho comparado com o refletor principal. E o alimentador fica aqui, ó, nessa caixinha,
Na verdade, são vários alimentadores. Acho que o sistema gira como se fosse um tambor, de maneira que você pode mudar a frequência de operação. Você muda o alimentador, o refletor, o duplo refletor é o mesmo, mas você roda, muda o alimentador e, consequentemente, a faixa de operação dessa antena. Aqui tem outras fotos. Aqui, ó, o subrefletor, visto daqui de baixo, na estrutura onde ficam os alimentadores. Aqui os alimentadores. Pelo menos 3 cornetas a gente consegue ver daqui, ó. Essa e essa. Então isso aqui pode rodar e você mexe, né? Se eu não estiver muito enganado, né? Você roda isso daqui e você muda o alimentador, a corneta que está sendo utilizada. Enfim, existem outros exemplos de gregoriana. Ó, temos mais 2 exemplos. Isso aqui, ó, é um sistema duplo refletor gregoriano, provavelmente modelado e não clássico. No entanto, o pessoal continua chamando de gregoriana. Está aqui o alimentador, dá para ver a abertura da corneta aqui, ó. O subrefletor. E nesse caso, ela está de cabeça para baixo, né? O refletor principal está aqui, ó. E o interessante é que essa estrutura, alimentador mais 2 refletores, funciona como o alimentador de um radiotelescópio maior. Então, o radiotelescópio tem como alimentador essa estrutura dupla refletora. Ou seja, no final é um sistema com mais de 2 refletores. E essas configurações offset são muito utilizadas em comunicação via satélite. Já que a antena é cara mesmo, o satélite em si é caro, o custo relativo, né, de você colocar e projetar uma antena dessas acaba não sendo tão relevante, né? Então, essas antenas são bastante utilizadas, embarcadas em satélites. Então, aqui dá para ver, mais ou menos, um sistema duplo refletor. Aqui está o alimentador, o subrefletor e o refletor principal. É o satélite, se eu não estiver enganado, chamado Sirius 2. É um sistema gregoriano offset. Eu falei que o gregoriano não é tão utilizado assim, eu retiro o que eu disse, tá? Falei bobagem. Ele é bastante utilizado. Mais um exemplo também, ó, no topo de uma van. Eu não entendo essas letras, mas deve ser no Japão. Mas a antena é sueca. E aí, eu gostei dessa foto porque mostra que isso aqui pode ser fabricado de tal maneira que ela fecha, né? E assim evita problema na aerodinâmica desse automóvel. Aí, quando você precisar estabelecer a comunicação, você abre, ela se posiciona desta forma. Em relação à geometria Cassegrain e gregoriana, alguém tem alguma pergunta? Então, vamos lá. Mais um exemplo, tinha esquecido desse. Ó. Isso é um radiotelescópio. Ele começou a ser montado na virada do século. E esse Allen era o sócio do Bill Gates na Microsoft. Ele largou a Microsoft, não me lembro agora se foi nos anos 80 ou nos anos 90, e aí ele começou a patrocinar um monte de coisa, entre outras coisas, ele estava patrocinando esse radiotelescópio. E de uns anos para cá existe essa tendência, ao invés de construir um bicho enorme, do tamanho que a gente viu há pouco, né, com uma abertura de 200 metros, ao invés de construir um que tem uma estrutura mecânica cara, enfim, você monta um conjunto de elementos. No caso aqui, isso aqui é um conjunto de duplo refletores gregorianos. O alimentador, eu não estou enxergando direito, mas o alimentador deve estar mais ou menos aqui, o subrefletor e o refletor principal. E ao invés de construir uma antena refletora enorme, dessas que aparecem em filmes de ficção científica, você constrói um conjunto de antenas de elementos menores. Isso tudo operando, né, com a
distribuição correta de amplitude e fase, vai produzir o diagrama de radiação que você deseja lá para o que você quer observar, né? Só que isso daqui era para ter uns 300 elementos, um negócio absurdo. Isso aqui foi colocado num deserto, se não me engano, na Califórnia. Agora eu não me lembro de cabeça. Para operar nessa faixa aqui, ó, em micro-ondas. Porém, com a crise financeira, etc., eu acho que o próprio Allen largou esse projeto. Eles vivem das contribuições, né, de pessoas. Até 2000, eu parei de acompanhar, mas até 2011 tinha apenas 42 elementos funcionando. Então aqui tem essa tendência atual de fazer radiotelescópios com conjuntos de elementos refletores, ao invés de construir uma única antena refletora muito grande. Bom, agora sim, vamos tentar obter... Vamos trabalhar na mesma direção que a gente vem trabalhando desde o refletor parabólico simétrico. A nossa ideia é usar o método da abertura para analisar essa antena e, se tudo correr bem, no processo, tentar entender melhor como essa antena funciona, suas vantagens, as suas desvantagens. Mas como você pode observar, né, da experiência das aulas passadas e observando essa figura, você percebe que, como você tem dois refletores e nenhum deles tem simetria circular, o rastreamento dos raios e a consequente utilização da ótica geométrica para rastrear o campo desde o alimentador, desde este foco aqui, até a abertura, vai gerar uma quantidade de equações muito grande. E vai mesmo. E quanto maiores forem as equações, mais difícil é de tirar, né, o sentimento físico do resultado final. Mas nós vamos conseguir, se tudo correr bem, se vocês confiarem aqui no resultado, nós vamos conseguir entender como se projeta essa antena, pelo menos os princípios básicos por trás do projeto, com aquilo que a gente já aprendeu nas outras antenas refletoras, tá? Então, antes de ir nessa direção, vamos apresentar aqui a geometria, pelo menos o que está desenhado aqui no momento. Eu vou começar pela Cassegrain, mas, obviamente, no próximo slide vai estar a gregoriana. Os parâmetros são essencialmente os mesmos, tá? Então, vamos começar o paraboloide do refletor principal. Ele não é circularmente simétrico, mas é um paraboloide. Então, ele tem uma distância focal F, que não está desenhada aqui, mas, logicamente, ó, se este é o eixo, se este daqui é o eixo do paraboloide, e se esse daqui é o foco do paraboloide, se você projetar essa curva parabólica, que não foi feito aqui na figura para não encher muito, né, de linha, se você projetar, estender essa curva até o seu eixo, a distância F vai ser a distância deste ponto aqui, ó, até o foco do paraboloide. E, além disso, eu preciso do diâmetro da área circular. Eu estou assumindo área circular. O diâmetro dessa área projetada, mais uma vez, vamos usar o símbolo dp. E, além disso, como não tem simetria circular, é uma simetria offset, eu preciso do deslocamento, né, desse centro do refletor, que corresponde, neste caso particular, este ponto aqui, ó, representa o centro da abertura projetada. Repare que, ó, daqui para cá é metade do diâmetro, óbvio, daqui para baixo é a outra metade. Então, no centro, no ponto que corresponde ao centro da abertura, ele foi deslocado em relação ao eixo do paraboloide de D0. Se o D0 for igual a 0, você passa a ter um refletor circularmente simétrico. Como ele é offset, você tem aqui um D0 positivo, né, diferente de 0, justamente para evitar que a abertura do refletor principal seja bloqueada pelo resto
da estrutura. O hiperboloide, ele tem uma distância interfocal 2c, ou seja, a distância deste foco até este outro, ao longo do eixo do hiperboloide, que está inclinado de um ângulo beta em relação ao eixo do paraboloide, ó. Eles não coincidem uns com os outros, a não ser neste ponto, onde estão os dois focos. Ele tem distância interfocal 2c e tem uma excentricidade. Para o hiperboloide, essa excentricidade é maior do que 1. Para o paraboloide, a excentricidade é igual a 1. E para o elipsoide, a excentricidade é menor do que 1. Tá? E, basicamente, se eu não estiver muito enganado, estas são os parâmetros que você tem que definir para definir a geometria dos dois refletores offset. Além disso, não está desenhado aqui, eu acho que vai ser desenhado daqui a pouco, você também tem que inclinar o alimentador em relação a esse eixo do hiperboloide. Você tem que fazer com que o máximo de radiação do alimentador venha aqui mais ou menos para o centro do subrefletor, senão você vai ter perda de quê? Uma pergunta para ver se vocês estão prestando atenção. Se você não alinha... Pode falar. Fala de novo, por favor. Perda da amplitude da fase. Também, mas... Aí ela deixa de ser uniforme, na verdade. Mas se você, por exemplo, pegar esse alimentador e apontá-lo aqui, ó, nessa direção, o que você vai estar aumentando? Se eu apontar para baixo, eu vou estar aumentando o transbordamento. Isso, exatamente. Então, além daquilo que você falou que é correto, né? Se eu não fizer isso aqui direito, eu posso ter uma iluminação da abertura ruim. Mas, além disso, tem a perda de transbordamento. Então, é importante, esse comentário vai ser importante daqui a pouco. É importante que esse alimentador ele aponte mais ou menos para o centro do subrefletor. Caso contrário, eu vou ter uma eficiência de transbordamento muito ruim. Então, existe um outro parâmetro que não foi desenhado aqui, que é a direção para onde esse alimentador está apontando, o eixo dele está apontando. Tá? Vai ter um ângulo aqui, que, se não me engano, é relativo ao eixo do subrefletor. No caso aqui dessa figura, ao eixo do hiperboloide. E está aqui, ó. Não está aqui, não. O que é incrível, e a gente só consegue perceber isso depois que obtém a expressão do campo na abertura. Nós não vamos mostrar essa expressão nas notas de aula. Tem um artigo que saiu no I3E de Transaction de Antenas e Propagação, em 1990, eu até cito ele num slide daqui a pouco, onde o pessoal conseguiu, né, através do rastreamento de raios, obter o campo na abertura de acordo com a ótica geométrica. E aí, comparando essa expressão do campo na abertura com a expressão que a gente já obteve lá para trás do campo na abertura de um paraboloide offset, o pessoal percebeu o seguinte: puxa vida, esta antena clássica, ou seja, os refletores não são modelados. A geometria clássica, ela tem um paraboloide equivalente. Onde esse paraboloide equivalente tem que ter, por razões óbvias, né, o mesmo diâmetro de abertura do duplo refletor original. Senão você está comparando laranja com abacaxi, né? Se você vai comparar uma antena com a outra, as duas têm que ter a mesma dimensão, a mesma área, a mesma geometria de abertura. E, lógico, o mesmo alimentador. O mesmo alimentador. Você não pode trocar o alimentador, senão a comparação vai para o brejo. Então, o paraboloide equivalente, ele é definido através dos parâmetros que eu acabei de citar aqui, dessa configuração Cassegrain, e o mesmo vai acontecer para a gregoriana. E aí, nesse artigo, tá, o pessoal mostra que o diâmetro do refletor é o mesmo do refletor principal original.
Ele vai ter um ângulo de inclinação, repare, em verde aqui, ó, passando pelo foco onde está o alimentador. Este foco daqui, ó, esse foco vai ser o foco do paraboloide equivalente. Aqui está em verdinho, ó. E esse eixo do paraboloide equivalente, que está aqui também em verdinho, ele vai estar inclinado de um ângulo alfa. Alfa é quê? É Q de equivalente. É o alfa, a inclinação do eixo do paraboloide equivalente em relação ao eixo do subrefletor original. Ele vai ter uma distância focal diferente da distância focal do refletor principal. Então, essa distância focal, que inclusive é maior do que a distância, geralmente, né? Que a distância focal do refletor original, é chamado de F equivalente, ou seja, do paraboloide equivalente. E ele tem o seu deslocamento de offset, que é, em princípio, diferente do deslocamento do refletor original, que a gente chama aqui de D0 equivalente. E todos esses parâmetros que são importantes para a definição do paraboloide equivalente, que são a distância focal equivalente, o offset D0 do paraboloide equivalente, essa distância aqui, ó, em relação ao eixo do paraboloide equivalente. E esta inclinação do eixo do paraboloide equivalente, o dp é o mesmo, né, do original. Então aqui não preciso falar dp igual a dp, né? Mas esses outros parâmetros são dados em função dos parâmetros das cônicas do duplo refletor original. Aqui está a expressão do deslocamento D0 do paraboloide equivalente em relação ao D0 do original, em relação à distância focal do original. Cadê? Aqui não está desenhado, mas essa daqui, ó. Em relação à excentricidade do subrefletor, em relação ao ângulo beta dessa inclinação entre eixos. Também tem uma fórmula aqui para a distância focal do paraboloide equivalente em função da distância focal do original em relação à excentricidade do subrefletor. Mais uma vez o ângulo beta aqui. Repare que o denominador dessa expressão é o mesmo aqui de cima. E a relação, para determinar o ângulo de inclinação do eixo desse paraboloide equivalente, o alfa equivalente, ó, em função de características do duplo refletor original. Ou seja, com estas três equações, mais o valor do diâmetro da abertura, você define esse paraboloide equivalente, que do ponto de vista da ótica geométrica, te dá o mesmo campo na abertura, consequentemente, as mesmas características de radiação do duplo refletor original. Olha que maravilha. Você pega uma geometria complicada e transforma numa que não é tão simples assim, mas você já estudou neste curso. Pô. A gente já estudou com um pouco de detalhe o paraboloide offset. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente usou para o paraboloide offset, pode ser usado no entendimento e, consequentemente, no projeto dessa antena duplo refletora. Ah, mas esse tipo de análise não leva em conta a difração na borda do subrefletor, não leva em conta a difração na borda do refletor principal. É verdade. Mas, primeiro, você não sai do zero. Você já sai de algo que mas, com algumas outras modificações, vai te dar já quase que, né, o início do projeto dessa antena. E mais, como a abertura, né, se você projetar direito, você pode projetar isso errado e o subrefletor ficar aqui na frente da abertura. Mas se você projetar direito, essa abertura aqui vai estar sem bloqueio. E aí, o método da abertura tem um resultado um pouco melhor do que naqueles casos onde há bloqueio. Então, esse conceito de paraboloide equivalente, no caso do duplo refletor offset clássico, é fundamental, ele ajuda um bocado. Nós não vamos mostrar como a gente chega nestas equações, tá?
tem um artigo que mostra, lógico, muito rapidamente, como você chega nessas equações. Mas a gente não vai tentar reproduzir isso aqui nas notas de aula, porque realmente é a conta pra caramba. Mas em relação ao conceito do paraboloide equivalente, alguém tem alguma pergunta? Agora eu tenho algumas perguntas para vocês. Alguém se lembra de algum problema, ou, se você preferir, alguma característica marcante, algo que acontece quando você tem o paraboloide offset em relação ao paraboloide simétrico? O que surge quando você utiliza a configuração offset em relação àquela simétrica, né? Sempre em relação à simétrica. O que acontece? O que me vem à cabeça das características é que, como o refletor fica, o alimentador fica na parte de trás, a gente não tem um bloqueio da abertura. Beleza. Tá, é verdade. Mas em relação aos problemas, eu não me recordo assim O que acontece com o campo na abertura? O que acontece com o campo na abertura de uma configuração offset? Deixa eu tentar ajudar vocês. Vou mostrar aqui um slide que a gente já viu em outras aulas, em outra aula. O que acontece com o campo numa configuração offset? A polarização não vai ser uniforme. Polarização não é uniforme, consequentemente, essa antena apresenta polarização cruzada. Polarização cruzada. Se a polarização do alimentador for linear. Linear. Então, segundo, eu sempre falo ótica geométrica, mas é para vocês terem na cabeça que isso é uma aproximação. Não leva em conta efeitos de segunda ordem, de fração, etc. Mas, se a polarização é linear, como você tem que inclinar o eixo do alimentador em relação ao eixo do paraboloide, né? Porque se você não fizer isso, você vai ter uma péssima eficiência de transbordamento, então você é obrigado a fazer isso. Mas quando você faz esse θ zero aqui, ó, diferente de zero, se a polarização do alimentador for linear, na abertura aparece polarização cruzada e, consequentemente, no diagrama de radiação dessa abertura. Porém, a fase é constante. E vimos também, que é mais mágico ainda, né, que se a polarização do alimentador for circular, e aí tanto faz se é mão direita ou mão esquerda, como que por milagre a polarização da abertura fica uniforme. Mas aí a fase não é constante, aí aparece aquele tilt na direção do diagrama, na direção do lóbulo principal do diagrama, tá? Bom, no caso, pode perguntar. Tem uma pergunta. A gente tem essas duas deficiências, por assim dizer, das polarizações, né? Se a gente usa linear ou circular. É eficiência, né? São duas possibilidades. Assim, a gente vai ter uma perda, né? Ou a gente vai ter a polarização cruzada, ou a fase não vai ser, a fase do campo ele não vai ser uniforme. Isso. Vai ter alguma perda, exatamente. Sim, ou na fase ou na polarização. No geral, para projetos de antenas, qual é o mais viável? Por exemplo, aí vai depender do serviço. Por exemplo, comunicação via satélite, existe o problema da ionosfera no meio do caminho. Então, é comum utilizar polarização circular por causa do efeito da ionosfera. Ela rotaciona o campo elétrico. Mas eu não me lembro de cabeça, vou confessar para vocês, se isso acontece em todas as faixas de frequência. Tá? Porque eu sei que em alguns casos o pessoal usa polarização linear mesmo. Então, acho que não é toda a frequência que dá esse problema. Então, assim, se houver a rotação, você é obrigado a ficar realinhando a tua antena o tempo todo, né? E é lógico que você não vai fazer isso. Então, nessas situações onde ocorre essa rotação, a melhor saída é usar a polarização circular.
Mas isso vai depender do serviço, das especificações. Eu, sinceramente, agora não vou saber te dar assim, um exemplo. Ó. A operadora tal de televisão opera com... Eu não vou conseguir te dar esses exemplos, não. Então, para eu escolher qual deficiência, qual perda, né, eu vou ter que assumir, eu vou ter que verificar se qual seria a minha aplicação para eu fazer a melhor escolha. Pronto, exatamente. Eu vou te dizer que se o reuso de frequência, ou seja, transmitir a maior quantidade de informações, né, de ter a maior quantidade de canais de informação operando, você precisa de baixa polarização cruzada. Uhum. E nessa antena você vai conseguir baixíssima polarização cruzada se você usar a circular. Entendi. Beleza? Então, beleza. Se a polarização cruzada que aparece no diagrama de radiação de um offset, aqui eu acho que eu tenho uns exemplos aqui, só um segundo. Aqui, ó. Aqui é um exemplo, tá? Repara, esse diagrama de radiação é para polarização linear. Repara que você tem aqui um isolamento, nesse caso, de um pouco mais, bastante mais, né? 25 dB. Se 25 dB é bom para você, pô, você vai usar a linear, desde que não tenha aquele problema da rotação do campo elétrico. Se 25 dB é ruim, ou você vai tentar mexer em alguma coisa aqui para baixar isso, ou você parte para circular. Aqui é circular. Tudo bem, é um exemplo particular, mas nesse caso aqui, ó, você tem um isolamento aqui entre polarização principal e cruzada de mais de 50 dB. Pô. Isso entendeu? Então é isso. Vai depender essencialmente disso. Entendi. Vai ter reuso de polarização, a utilização de polarização ortogonal para transmitir informação, não vai. Então, vai depender do tipo de sinal, do tipo de serviço, do canal que você está operando. Mas o importante é que você sabe que tem essas duas possibilidades. É sempre bom ter opções, né, professor? E agora tem mais uma possibilidade, que é esse bicho aqui, ó. Olha que maravilha. Beleza? Beleza, obrigada. Bom, só que agora você tem 2 graus de liberdade. Aliás, tem um monte de grau de liberdade aqui, ó. Você não tem só uma superfície, tem 2 aqui, ó. Você tem a inclinação desses. Você tem um monte de parâmetro que você pode mexer. Então, vamos voltar aqui para o paraboloide equivalente. Se polarização cruzada é um problema, e porque quando você está partindo para uma antena dessas, você está querendo a maior eficiência possível. Então, ninguém vai partir para um caso desse querendo polarização cruzada. Quem faz isso não está fazendo a coisa certa. Para que usar uma antena caríssima como essa e projetar isso com polarização cruzada, independente de ser linear ou circular? Então, o que causa polarização cruzada na abertura dessa antena duplo refletor? O que causa? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Pode falar o que quiser. O que está causando aqui, ó, a polarização do ponto de vista do paraboloide equivalente? Deixa eu colocar aqui o slide para ficar maior, só um segundo. Do ponto de vista do paraboloide equivalente, o que está causando a polarização cruzada na abertura? Por exemplo, se a polarização for linear. Seria esse ângulo alfa? Porque aí a polarização por causa dos raios, né? Do traçado de raios. Aí talvez ela reflete no subrefletor. A gente considera isso também? Professor, uma dúvida antes de chutar, assim. Quando eu estou trabalhando com a paraboloide equivalente, eu esqueço a geometria né, que está ali, ela não interfere, ela não causa interferência, eu só trabalho com o verdinho. Isso mesmo. Essa daqui desaparece e fica só essa. Então esquece aqui, ó, as superfícies azuis, pensa só no alimentador e no paraboloide verdinho. O que você poderia fazer nessa geometria do paraboloide equivalente para reduzir de maneira extraordinária a polarização cruzada? Aproximar o alimentador.
Aproximar do quê? Do eixo ali de simetria. Não, para começar, não tem eixo de simetria. Que Não, esse eixo? simetria não. Esse eixo, onde tem o pontinho preto, tá vendo? Se eu Ah, aproximo mais o refletor desse pontinho preto, eu estou diminuindo a polarização cruzada? não, esquece o pontinho preto, porque o pontinho preto aqui, ó, é do subrefletor. Esses caras já sumiram. Você tem Sim. só o alimentador, o paraboloide equivalente e o eixinho verde aqui do paraboloide. Ou seja, pensa no caso do paraboloide offset. O que você pode fazer para diminuir a polarização cruzada? A gente acabou de falar nisso. É apontar o alimentador em que direção? No centro lá do eixo. Não, no centro do eixo, o eixo não tem centro. Do eixo não, professor, do Direção. paraboloide. Não. Você tá talvez você esteja com a ideia certa na cabeça. Você tem que fazer com que o alimentador aponte na direção do eixo do paraboloide. Isso, do É centro. aquele Isso. ângulo θ0 diferente de zero que causa a polarização cruzada. Então você teria que ter essa geometria com o alimentador apontando na direção do eixo. Só que se você apontar nessa figura, porque lógico, você pode mexer nisso aqui. Se você apontar esse alimentador, no caso dessa antena, se você apontar o alimentador nessa direção verde aqui, o que vai acontecer? Agora pensando no sistema duplo refletor original. Aí eu vou aumentar o transbordamento, porque ele Exato. não vai estar pegando na paraboloide. Então repare, se você alinhar, orientar, inclinar, enfim, se você rodar esse sistema do alimentador de maneira que o eixo dele coincida com o eixo do paraboloide equivalente, que tem esta inclinação alfa equivalente, você, consequentemente, vai diminuir a polarização cruzada na abertura do paraboloide equivalente, que, segundo, né, o conceito do paraboloide equivalente, é a mesma distribuição de campo do original. Só que aí você vai aumentar o transbordamento, beleza? Como fazer isso sem aumentar o transbordamento? É a segunda pergunta. Aproximando o alimentador do paraboloide. Não entendi, fala de novo. Aproximando o alimentador do paraboloide. Não, é mais fácil do que isso. Olha para a figura. Como é que você pode ter o alimentador apontando na direção do eixo do paraboloide equivalente e, ao mesmo tempo, reduzir o transbordamento para aquilo que é possível, né? Reduzir transbordamento mesmo, zerar transbordamento, era só se essas superfícies fossem infinitas, né? Sempre haverá transbordamento. Mas como é que você pode diminuir esse transbordamento e, ao mesmo tempo, ter polarização cruzada nula na abertura do duplo refletor? Pensa, é só olhar para a figura. O que vai acontecer se você projetar essa antena, essa geometria, de tal maneira que este ângulo alfa equivalente aqui, ó, for tal que essa reta verde, ó, passe no centro do subrefletor? Tá entendendo ou não? Tô entendendo. Se você fizer com que essa reta verde aqui, ó, que é o eixo do paraboloide equivalente, se ela for inclinada de tal maneira a passar exatamente no centro angular, né, do subrefletor, e se você apontar o alimentador nessa direção, você vai estar apontando o alimentador no centro do Paraboloide equivalente. e no centro do subrefletor. E, consequentemente, você vai estar minimizando essas perdas, o transbordamento e polarização cruzada. Mesmo que a polarização do alimentador seja linear. Isso é chique. E você só consegue ver isso com menos dificuldade quando você entende
que esta configuração clássica tem um paraboloide equivalente. Uhum. Esses estudos foram conduzidos ao longo dos anos 70 e culminaram nesse artigo de 1990 que fala exatamente isso. Ora, para você reduzir polarização cruzada e transbordamento, você tem que fazer com que o eixo do paraboloide equivalente passe no centro do subrefletor. E quando isso acontece, o paraboloide equivalente vira um refletor parabólico simétrico. Essa condição é obtida quando esse D0 equivalente é nulo. Quando esse D0 equivalente é nulo, esse eixo passa aqui no centro. O refletor parabólico fica equivalente, fica circularmente simétrico, e você passa a ter polarização, de acordo com a ótica geométrica, polarização cruzada nula na abertura, mesmo que essa polarização seja linear. Essas condições são chamadas de condições de Mizuguchi. Foi um japonês que começou a investigar isso ainda na década de 1970, e do Rush, que é um pesquisador já falecido americano, né, que foi muito famoso nessa área de antenas refletoras. E tudo isso graças ao que a gente aprendeu nas aulas anteriores e agora levando em consideração o conceito do paraboloide equivalente. É isso que a gente vai falar agora no resto da aula. Mas antes disso, falta a geometria gregoriana. Em relação a tudo isso que a gente falou nesse slide, alguma pergunta? Então, nesse artigo de 1990, né, eles fazem tanto para Cassegrain como para Gregoriana. Então, é possível mostrar que a geometria gregoriana clássica, tá, também tem um paraboloide equivalente. Onde, neste caso daqui, como o subrefletor é um elipsoide, a excentricidade é menor do que 1. Tá? E existem as fórmulas para a obtenção desses parâmetros importantes para a determinação da geometria do paraboloide equivalente. O diâmetro da abertura projetada é o mesmo do refletor principal original. A distância de deslocamento D0 do paraboloide equivalente é dado por essa fórmula. Se eu não estiver muito enganado, são as mesmas fórmulas do slide anterior, talvez com diferença aqui, né? Como a excentricidade, deixa eu ver só. Aqui, ó, na Cassegrain, como a excentricidade é maior que 1, é E ao quadrado menos 1. Enquanto que aqui é 1 menos E ao quadrado. Ó. Então tem essa diferença aqui, mas enfim, né? Você tem também a fórmula aqui para a distância focal equivalente do paraboloide equivalente e para o ângulo alfa dessa inclinação. E se você obrigar esse D0 equivalente a ser zero, se você obrigar isto a ser zero, ou seja, se você obrigar que este D0 tenha o mesmo valor desta razão, o seu paraboloide equivalente ele passa a ser circularmente simétrico. O eixo do paraboloide equivalente vem cá passar no centro angular do subrefletor. Por incrível que pareça, mas essa é a conclusão. E aí você aponta o alimentador para o centro angular do subrefletor e automaticamente você estará apontando o alimentador para o eixo desse paraboloide equivalente circularmente simétrico. Segundo, né, as aproximações da ótica geométrica, você vai ter a eficiência de transbordamento a melhor possível, nas condições, e polarização cruzada baixa, né? Nula nunca vai ser por causa das difrações, imperfeições, o diagrama do alimentador não é exatamente circularmente simétrico, mas você vai ter você não vai ter o sistema duplo refletor
reforçando a polarização cruzada. E é assim que você tem que projetar essa antena. Se você não projetar essa antena segundo as condições do Mizuguchi e do Rush, você está perdendo e gastando o seu dinheiro à toa. Então enfim, você podia usar um paraboloide offset, ia ser muito mais barato, já que você gosta de polarização cruzada, então usa um paraboloide offset. Para que usar essa antena mais cara? Se você parte para uma antena dessas, é para projetar desse jeito. Não faz sentido não projetar desse jeito. Em relação ao paraboloide equivalente, mais uma chance. Alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, sem considerar os efeitos difrativos, eu sempre repito isso, eu canso, né? Mas é para você ter sempre na cabeça que esse método de abertura, ele tem as suas aproximações, tá? Ele não é exato. Então, sem considerar os efeitos difrativos e assumindo que o alimentador é aquele alimentador que atende a condição, a definição do Ludwig, não apresenta polarização cruzada, seja ela linear ou circular, e usando o conceito do paraboloide equivalente, né? Se você fizer com que o alimentador, aqui o alimentador, aponte na direção do eixo do paraboloide equivalente, você vai reduzir, teoricamente, zerar, né? Na prática, reduzir polarização cruzada na abertura e, consequentemente, no diagrama de radiação, radiado, né? Por essa abertura. Diagrama de radiação, radiado não, diagrama de radiação desta abertura, lá na região de campo distante. Mas nessa situação, essa é a condição de Mizuguchi. Então, o trabalho clássico, né? Outros trabalhos dele, da turma dele, foram publicados, mas o trabalho que geralmente o pessoal cita, esse daqui, foi publicado num congresso da Sociedade de Antenas e Propagação do I3E, lá perto da Disneylândia, ó, na Califórnia. Não, desculpa, perdão. Em Massachusetts, Amherst, lá perto de Boston, em 76. Ó. Então, é um artigo de congresso com 4 páginas. Ele dá o resultado, ninguém entende nada, tá? Mas, no fundo, o que está lá é isso. Se você apontar... Há outras coisas, mas essencialmente aqui para nós se você apontar o alimentador na direção do eixo do paraboloide equivalente, você não tem, segundo a ótica geométrica, polarização cruzada na abertura. Tá? Essa é chamada condição de Mizuguchi. Mas, em compensação, o que vai acontecer aqui? É uma pergunta. Eu vou ter perdas por transbordamento. Perda por transbordamento. Aí, em 1990, o pessoal do Rush mostrou o seguinte: se para você fazer, né, impor a condição do Mizuguchi de maneira eficiente, você tem que fazer com que o eixo verdinho aqui, ó, do paraboloide equivalente passe no centro angular do subrefletor. Para isso, ó, você tem que pegar aquela expressão do D0 equivalente e zerar. Ou seja, você tem que mexer no duplo refletor, tá? Mexe daqui, mexe dali, para que isso daqui zere. Óbvio, e ao mesmo tempo não permitindo que o subrefletor entre na frente do refletor principal. Tá? Como são fórmulas fáceis, você vai fazendo um processo de tentativa e erro até chegar na configuração que você deseja, atendendo aos limites, né, geométricos, de tal maneira que o subrefletor não bloqueie a abertura do refletor principal, e tudo isso junto com essa condição. Porque assim você vai ter a melhor eficiência de transbordamento possível e com redução da polarização cruzada, mesmo que a polarização do alimentador seja linear. E essa condição
é chamada por alguns uma condição do Rush. Então tem esse artigo, ó, foi publicado no Transactions de Antenas de Propagação, em 1990, onde eles mostram, né, fórmulas do paraboloide equivalente. Isso já era conhecido, tá? Mas eles chegam nessa condição, que é, de certa forma, uma novidade. Quer dizer, o Mizuguchi e outros já tinham visto isso antes, é óbvio, eles não eram tão bobos assim, né? Mas com esse trabalho, o pessoal mostrou uma fórmula, né, que você consegue olhar e ver, ó, eu preciso, para fazer isso daqui ser igual a zero, eu preciso fazer que os parâmetros das cônicas tenham tais e tais características. Tanto este artigo como aquele outro do Mizuguchi, vocês conseguem, através do portal da CAPES, através da UFMG, você acessa o portal da CAPES e vocês conseguem acesso ao I3E Explore, e a partir desse acesso vocês conseguem qualquer trabalho que esteja no I3E Explore. Então vocês têm condições de obter cópias desses trabalhos, se um dia vocês precisarem, através da página da UFMG. É óbvio que isso não é de graça, né? Deixa eu deixar o helicóptero aqui passar. Isso não é de graça, né? São os pagadores de impostos que fazem com que a CAPES, por enquanto, pelo menos, tenha dinheiro e que ajude aos pesquisadores, professores, alunos brasileiros a ter acesso a esse tipo de bibliografia, que é, obviamente, importante para o desenvolvimento da pesquisa. Então, ó, na condição de Rush, quando você faz isso igual a zero nas fórmulas anteriores, você chega nessas expressões aqui, ó. Ou seja, essas características geométricas das cônicas têm que atender a essas relações aqui. Então, quando você for definir o ângulo beta, quando você for definir o offset D0 do seu duplo refletor, você tem que fazer de tal maneira que estas igualdades sejam atendidas. E, simultaneamente, um olhinho aqui, ó, no subrefletor para ver, ó, se ele não invadiu a área da abertura do refletor principal. Se invadir, você volta atrás e mexe nos parâmetros até deixar de invadir, mas sempre atendendo a condição do Rush. Em relação ao que foi dito nesse slide, alguém tem alguma pergunta? Ficou claro? Ficou claro, professor. Beleza? Tem que ir tentando, né? Quando for fazer o projeto, a gente tem que ir testando para, né, para pegar um pouco mais de confiança nos cálculos e, né, no projeto dessa geometria. Claro, lógico. Né? Sempre, mas puxa vida, né? Como diria um professor que eu tive, já falecido, infelizmente, já era velhinho, isso não é motivo para choro, é motivo para alegria, porque tem solução. Ó. Tem solução. Os piores problemas são aqueles que não têm solução. Verdade. Completando aqui as informações para o projeto dessas antenas, né? Como é uma antena duplo refletora, o subrefletor é menorzinho, etc, etc. Então, geralmente a gente usa, né, os 11 dB de atenuação, que é aquele resultado famoso do Silver, né? E às vezes até mais atenuação, quando você quer níveis de lóbulos secundários menores. Lembra que para você ter níveis de lóbulos secundários menores, você tem que abrir mão da eficiência de iluminação. Você perde diretividade, mas em compensação você diminui os lóbulos secundários. Então, em aplicações, por exemplo, via satélite, isso às vezes é muito importante, né? Para você não interferir com outros enlaces. Então, valores típicos de alimentador, geometrias típicas de alimentador são aquelas que na borda do paraboloide equivalente vão te dar os 11 dB, os famosos 11 dB do Silver, indo até 14 dB
Ou seja, diminuindo a diretividade da antena, mas em compensação diminuindo também o nível dos lóbulos secundários. Isso vai depender das especificações do seu projeto. E lógico, no final da síntese, dá uma verificada para ver se o subrefletor bloqueia ou não a abertura do principal. Porque se já bloqueando, você está perdendo seu tempo, né? Se você partiu para esse tipo de antena, além dela ter que satisfazer a condição do rush, ela tem que ser tal que o subrefletor não bloqueie a abertura do refletor principal, senão você está jogando seu dinheiro fora. Então, ó, aqui mais uma vez os artigos que são importantes no projeto dessas antenas, é aquele trabalho do Rush e do Aloysio, basicamente foram esses dois que realmente fizeram, né? Foi publicado em 90, e alguns anos mais tarde, ó, o Aloysio Prata, que foi o meu orientador de doutorado, junto com o colega, infelizmente já falecido, Ken Brown, no doutorado dele, ele pegou essas fórmulas, deu uma massageada e apresenta aqui, ó, um procedimento para o projeto dessas antenas com simetria, não, com abertura circular. Ou seja, se você quiser começar a projetar essa antena do jeito certo, você tem que dar uma lida em particular nesse artigo que foi publicado no Transactions de Antenas de Propagação em 94. Vocês também têm acesso a esse artigo através do Explore, do I3E Explore. Tá? Aqui, depois desse slide, eu mostro aqui mais referências sobre duplo refletor clássico offset. E aí, apesar de eu não falar isso na aula de hoje, apesar de eu não falar sobre isso no curso, eu coloquei aqui também alguns trabalhos que falam sobre a modelagem dessas geometrias offset, que não é um assunto simples, não, tá? Mas a gente, enfim, eu coloquei aqui. Não, na verdade, não coloquei nada disso. Só um segundo, tá? Isso aqui é aquele artigo do Ken Brown. Não tem modelagem nenhuma que eu tirei, eu acho que os artigos sobre modelagem, porque eu já tinha citado isso nos slides anteriores. Então aqui está errado, tá? Referências. Não, perdão, desculpa. O erro sou eu, para variar. Ver também aquelas sobre shaping, ou seja, umas referências que eu já citei a uns slides anteriores. Ver também. E aí você tem um conjunto de artigos, não são os únicos, são aqueles que eu acho que são fundamentais, alguns dos fundamentais, se um dia você tiver que mexer com essa antena. Bom, basicamente, a aula de hoje é isso daí, né? Porque não dá para... Não vou aqui mostrar, né, as equações até você chegar no campo da abertura desse offset. Eu fiz para as outras, porque o trabalho era relativamente pequeno. Aqui eu cuspi, né, mostrei, joguei para vocês as fórmulas finais, tá? A expectativa de que vocês entendem como é que seria o procedimento caso você tivesse que botar a mão na massa. O que eu vou fazer aqui agora, nesse tempinho que sobrou, primeiro é antecipar o que a gente vai ver na próxima aula. Então, na próxima aula, isso já tem a ver com pesquisa que eu fiz, que eu venho fazendo aqui já tem um tempinho, na UFMG, junto com um professor Bergman, da PUC do Rio. A gente pensou no seguinte, ó. Se eu pegar, né, voltando naquelas geometrias com simetria circular, pensa naquelas geometrias com simetria circular que a gente estudou na semana passada, tá? E no início desta semana. Lembra que tinha aquela configuração ADE? A configuração ADE tinha o subrefletor, que aqui nessa figura seria esse de cima, ó, gerado por uma elipse, enquanto que o refletor principal, essa estrutura aqui de baixo, gerado por uma parábola. E aí você ajusta os focos, né, da elipse, do refletor principal, para que os raios que partam
aqui, ó, de um desses focos da elipse, que vai estar sobre o eixo de simetria da antena, ó, eles, depois das duas reflexões, eles partam paralelos ao eixo da parábola. No caso anterior, esse eixo da parábola estava paralelo ao eixo de simetria, ou seja, apontando aqui para cima. De maneira que todos os raios partiam paralelos entre si e chegavam, né, naquela abertura planar da antena, fase constante. Agora, o que vai acontecer se eu pegar o eixo da parábola, que nas configurações anteriores estava apontando aqui na vertical, ó, alinhado na direção, direcionado na vertical, o que acontece se eu pegar esse eixo e rodar o eixo, de maneira que o eixo da parábola agora esteja na horizontal? O que vai acontecer? Repare, como isso aqui continua sendo uma parábola, vai continuar seguindo, né, as características geométricas. Todo raio que sai de um foco da elipse é refletido indo na direção do outro foco, aqui o outro foco aqui. E se aqui também estiver o foco da parábola, todo raio que sai do foco da parábola reflete paralelo, é refletido paralelo ao eixo da parábola. Se o eixo da parábola agora estiver inclinado, eles vão sair nessa direção, ó. Se você botar essa superfície aqui, ó, essas giratrizes para rodar, você tem uma estrutura, ó, onde o refletor principal aqui embaixo parece um vulcão, ó. Aí você tem aqui uma abertura que é justamente para você facilitar o acesso do alimentador até o foco desse sistema. Mas repara, essa antena de dois refletores, ao invés de gerar um feixe na direção de uma abertura planar, agora está gerando um feixe cilíndrico. É como se a abertura agora fosse cilíndrica. É como se fosse, não, é uma abertura cilíndrica. Consequentemente, esse diagrama de radiação, né, dessa estrutura aqui, vai ter que característica? É uma pergunta. Como assim característica? Você fala da transmissão? Isso. A energia, quando essa antena está transmitindo, a energia transmitida vai para onde? Para todos os lados. Olha o topinho aí. Seria para todo mundo, não? Vai sair em volta do eixo Z, não é isso? Isso. Ou seja, vai ser um diagrama de radiação omnidirecional. Ou seja, essa antena, daquelas que você já viu no curso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cuidado com o que eu vou falar agora. Mas essa antena aqui, ó, se você fosse comparar com uma outra que você estudou nesse curso, isso aqui estaria funcionando mais ou menos como se fosse que tipo de antena? Aquela de referência que manda para todos os lados, azimuth? Isotrópica? Isotrópica. Não. Uma outra. Uma dipolo. Outra que você viu. Oi? Dipolo. Um dipolo. Legal. Aí eu vou fazer para vocês a mesma pergunta que alguém me fez uma vez no congresso. Mas se você pode usar um dipolo ou um conjunto linear de dipolos, que é muito, 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 muito mais barato do que isso, por que você vai usar um negócio desse? Mais caro. O que você ganha com isso? Você podia gerar esse diagrama de radiação com um conjunto de dipolos, pô. Um embaixo do outro. O que você ganha com isso? Aí vai ter como trabalhar com uma frequência muito maior, um comprimento de onda muito maior. Dipolo também. É só você fazer o dipolo piquititinho e botar. É por aí, frequência. O que você ganha com uma estrutura mais cara como essa? Você paga um preço, mas em compensação, se você projetar direito, o que você está ganhando, em princípio, né, com uma estrutura como essa? Mas qual é a característica, uma das características ruins de um dipolo? Ele tem um comportamento faixa estreita. Faixa estreita. E aqui, ó, se o alimentador permitir, né, se você projetar esse alimentador direitinho,
essa antena, em princípio, tem esse comportamento omnidirecional e ela é mais banda larga. Pô, mas quem é que vai construir um negócio desse? Bom, nunca se sabe. Agora, com o advento do 5G, do 6G, do 7G, do 30G, quando você for utilizar frequências, né, para comunicação pessoal cada vez maiores, de repente, em 40 GB, essa antena, comparada com o comprimento de onda, ela é grande, é um refletor, né, relativamente grande. Mas em ondas milimétricas, o comprimento de onda, como o nome já diz, é da ordem de milímetro. E aí, de repente, essa antena já torna-se algo factível para ser utilizado, tanto na transmissão como na recepção de sinais em frequências muito altas. Professor, Oi. uma dúvida assim, né, aleatória. Se eu fosse trabalhar na faixa ótica do espectro, né, terahertz, lá mais para cima dos terahertz, Bem para cima. bem para cima dos terahertz, essa Mas antena também talvez seria legal? Não é a minha área. Não, assim, né? Mas Especulando. se fizer um espelho com isso, você pode transmitir um feixe de laser e distribuí-lo em... não sei se é útil para alguma coisa, mas em princípio pode. Interessante, informações interessantes. Então a gente vai ver. Aí, logicamente, que eu vou estar fazendo é propaganda da minha pesquisa. Isso aí vocês não vão encontrar no livro texto, tá? Então, muitas referências aqui são minhas com o professor Bergman. Nós não fomos os únicos a mexer com isso, nem somos os inventores desse conceito, tá? No entanto, nós aparentemente fomos os primeiros a demonstrar que isso pode ser feito com uma configuração baseada na ADE e, consequentemente, nas 4, né? ADE, ADC, ADG e ADH. E aí, durante vários anos, a gente publicou bastante sobre essas antenas. Eu vou falar sobre isso na próxima aula. O que eu queria aproveitar, eu só não sei se eu vou conseguir, baseado no que a Camila... Foi a Camila ou a Juliana que falou que tem que projetar, né, com cuidado para ver se a geometria da antena offset. Né? Estou voltando atrás agora. Camila. Existe software, o Aloísio, junto com os alunos dele, eles fizeram um software baseado nesse trabalho, né, que foi publicado depois pelo Ken Brown, para essas antenas. Eu só não sei, só um segundo, se esse software, nem sei se está aqui mais, mas ele não roda mais esse sistema operacional Windows. Mudou tanto ao longo das décadas que eu acho que o programa, né, não foi pensado na época para isso, lá o executável, né? Eu acho que ele não roda mais nesses sistemas dos últimos vários anos. Só um segundo, por favor, que eu estou perdido aqui. Peraí. É o Rascal. Cadê aqui? Rascal. Não está aqui. Só um segundo, que eu estou perdido mesmo. Peraí. Aqui. Rascal. Rascal foi o nome que eles deram ao software, que é o software que projeta, analisa, utilizando ótica física, inclusive, antenas offset, tanto o single, o único, né, o refletor único, como o duplo. Só que, infelizmente, ele não vai rodar. Só um segundo, tá? Para menu, nem sei mais onde é que roda esse negócio. Deixa eu tentar aqui, ó. São 4 possibilidades, cada executável para uma. Deixa eu ver o que acontece aqui. O pior que pode acontecer é travar o computador e a aula termina, tá? Vamos lá. Esse aplicativo não pode ser executado no seu PC. Entre vocês, tem alguém que entenda de computador? Existe uma maneira de rodar isso em DOS, ou seja lá o que for? Professor, eu não entendo muito não, mas já tentou rodar como modo de compatibilidade de softwares? Como é que eu faço isso? Botão contrário. Fala devagar que eu não entendo nada disso. Botão direito do mouse em cima do software, né? Aí, se eu não me engano, eu posso até procurar, porque eu também fico meio perdida. Eu vou testando. Eu não sei se é em propriedades, mas você consegue executar ele como
Não como administrador, mas você consegue colocar modo de compatibilidade, tipo para o Windows antigo lá e tudo mais. Eu posso até testar e daqui a pouquinho eu retorno. Enquanto isso, eu vou então mostrar outro, então, enquanto você pesquisa. Aí, quando eu estudei lá com eles, eu não participei desse software, mas eu acompanhei de longe. Aí eu pensei, vou fazer a mesma coisa naquelas antenas. Oi, por favor. Botão contrário, propriedades. Propriedades. Não, você tem que. Não, eu errei. Propriedades. Isso. Aí tem compatibilidade. Pronto. Aí, tá vendo aqui, ó, executar, marca a caixinha. Aí você manda executar como uma versão mais antiga, aí, sabe? 95. Isso. Aí mandar aplicar, né? É mais aplicar, perdão, tá certo. E aí dá o OK. Aí eu vou torcer para funcionar. OK, perdão. OK. Aí você manda executar. Geralmente eu faço assim. Aí você tem aqui este arquivo. Aí não. Então já era. Deixa eu ver se tem outro aqui que eu consiga. Menu. Às vezes o menu. Mas esse é o único jeito que eu conheço. Tem umas janelas DOS, mas eu já desativei. Aí já é para quem é mais expert. Eu sou usuária básica. Não. Deixa eu ver se eu clicar aqui, executar como administrador, abrir. Solucionar problemas de compatibilidade. Vamos ver. Tentar. Aí, sei lá, nunca dá certo essas coisas, né? Não. As configurações recomendadas. Recomendada por quem? Solucionar problemas de programa. Eu não faço a mínima ideia a partir daí, não. Está programa. Avançar. Não, cancelar. Então, na verdade, já tem tempo que eu tento, e já de vários anos para cá, não funcionou. Às vezes funciona quando... não vai dar. Quando eu rodo dentro de uma caixa DOS. Tem um jeito de fazer isso que eu não sei aqui. Ou então rodar naquela janela preta. É o prompt, né? Só que aí eu começo a ter problema. Eu começo a ter problema de ir no diretório certo. Enfim, eu não vou tentar, até porque eu não me preparei para isso. Então, ao invés disso, aí para aquelas configurações ADE, ADC, com os alunos de iniciação científica, mas isso já foi há mais de 20 anos atrás, eles fizeram, né? Um programinha aqui. Deixa eu achar, só um segundo. Também estou perdido aqui, só um segundo. Asdra. A gente é bom para inventar nome bonito, né? Antenas. Também não vou achar. 4 na PV Arrays, Mininec. Eu tinha que ter me preparado para isso. Querer fazer em cima da hora, dá tudo errado. Deve estar no diretório dos alunos de iniciação científica e isso está num disco rígido. Só um segundo. Eu não copiei para cá. Vai demorar só um pouquinho. Enquanto isso, vou tentar outras aqui. Antenas. Vídeo, não. Também não. Vamos ver se abre aqui o disco rígido, que é o meu backup. Esses 2 anos de trabalho remoto atrapalham um bocado. Disco local. Onde é que está o disco local? Backup. Pesquisa. Alunos. IC. Oi? Pode falar. Não, mas eu acho que eu já achei, viu?
Então, os alunos de iniciação científica, que foram vários, fizemos esse trabalho aqui, a gente chamou de ASDRA, que é Axially Symmetric Dual Reflector Antenna. Olha que bonito, ASDRA. E aí, acho que nem fui eu que inventei isso. Olha lá, olha o que eles fizeram. E o Zé Rui hoje ele é gerente de uma empresa que eu esqueci o nome, era a Remote, mas já mudou. O Zé Rui fez de tal maneira que isso mudasse em tempo real. O Rascal faz a mesma coisa, tá? Só que para as antenas offset. Aqui é circularmente simétrica. São aquelas antenas ADE, ADC, ADG, ADH que a gente viu na semana passada. E, inclusive, se não me engano, também faz modelado, viu? Só que neste daqui dele não. Mas tem outros que outros alunos fizeram. Faz até a antena modelada, duplo refletor assimétrica. Aqui é o diagrama do alimentador. É um cosseno elevado. Então, por exemplo, eu posso mexer no parâmetro N do cosseno elevado mexendo na diretividade. Ó. Eu venho aqui, ó, e mexo na diretividade do alimentador. Aqui é o campo na abertura. Como é simétrico, só plotei metade, né? É desde o diâmetro aqui, ó, de baixo, o diâmetro de bloqueio, até o outro extremo, lá na borda externa da abertura. E aqui, ó, é o diagrama de radiação da abertura, utilizando o método da abertura, que não usa outro método, o da abertura. Então, repare, uma das coisas que a gente falou é que a antena ADE, ela inverte a iluminação do alimentador na abertura da antena, após as duas reflexões. E com isso, você consegue, né, jogar mais energia, a energia que vai, ó, no eixo do alimentador, mais energia, na direção da borda externa, que é justamente aquela que tem a maior atenuação espacial, por causa da variação da amplitude da onda esférica. E aí, ó, você consegue, é óbvio, esse aqui é o campo na abertura, na metade da abertura, né? Do raio interno até o raio externo, daqui até aqui. Tá? Mas repara, não é uniforme, mas você consegue algo mais uniforme, ajustando, inclusive, ó, o diagrama do alimentador. Repara, se você fizer um alimentador muito diretivo, como foi aqui, ele vai jogar mais energia, ó, aqui para cima. E a iluminação da abertura fica menos uniforme. Então, você tenta uniformizar ajustando, ó, a diretividade do alimentador, a eficiência de iluminação, a eficiência transbordante, para tentar, ó, melhorar a iluminação na abertura da antena. E isso, lógico, tem efeito. Ó. Isso aqui é o diagrama de radiação dessa antena, segundo o método da abertura. Os alunos de iniciação científica implementaram isso. E o mais legal é que você pode fazer isso não só mexendo no alimentador, mas na própria geometria da antena. Então, aqui, cada botãozinho desse é um parâmetro que você muda. Ó. Você muda a geometria do refletor em tempo real. E aí você vai vendo, ó, o efeito disso na abertura, na iluminação da abertura e no diagrama de radiação. Ó. Aqui você tem uma abertura, ó, com a borda bem atenuada. Você perde diretividade. Mas olha o que aconteceu com os lóbulos secundários. Ó. Diminuíram. Então você pode, ó, em tempo real, olhar o efeito dos parâmetros de entrada no diagrama de radiação da antena. É muito bacana ver acontecer assim, isso, ajuda um bocado, em tempo ó. real. Você pode mexer no diâmetro do bloqueio, ó. Você está reduzindo a área iluminada da abertura lá. A diretividade. Se bem que eu estou achando isso aqui esquisito, está sempre em 50, né? Isso aqui deve ter um problema na normalização. Não, está diminuindo, está diminuindo. Está diminuindo. Você pode mexer no diâmetro do subrefletor, logicamente que aqui está bloqueando a abertura, né? Você pode diminuir. Você pode aumentar o diâmetro do refletor principal. A diretividade da antena aumenta. Você pode mudar o ângulo θe da borda, aproximando ou afastando. Aqui, no caso, o alimentador da antena.
Enfim. Então, com essas fórmulas, apesar de ser tudo baseado em ótica geométrica, média abertura, com as aproximações inerentes das técnicas, mas elas produzem ferramentas úteis no projeto. Aí depois, quando você achar que está mais ou menos na geometria, você acha que é uma boa opção, aí você parte para um programa de análise mais robusto, baseado em ótica física, ótica métodos momentos. E aqui ainda permite mudar o tipo de antena. Aqui também pode ser... eu posso mudar para ADC, aqui. É outra configuração, ADC, Aqui, a iluminação da abertura já não é tão boa quanto a do outro caso, porque aqui não há inversão da iluminação do alimentador. E se eu fizer o diâmetro do bloqueio 0, aqui, olha o dB aqui. Aqui está a minha Cassegrain clássica lá. E, neste caso aqui, até as omnidirecionais da próxima aula eu posso colocar, omnidirecional, a bicha aqui. Aí, no caso, aqui, é o diagrama na abertura. A abertura agora é aqui, Não é mais aqui em cima, né? Perdão, não é mais plana. Agora é uma abertura cilíndrica. Então, aqui está mostrando desde da coordenada superior, desde aqui, até aqui embaixo. E aqui o diagrama de radiação, repara. O máximo de radiação agora não é mais em θ igual a 0. Vai ser em θ igual a 90 graus. 90 graus, ou seja, para cá. É um diagrama omnidirecional, onde no plano de elevação, o máximo de radiação vai ser aqui, nessa direção. E eu ainda posso mexer na inclinação, eu posso... Só um segundo, eu estou me atrapalhando aqui. Eu posso mexer na inclinação desses raios. E nesse ângulo gama aqui, eu posso fazer esse feixe ir mais para cima ou ir mais para baixo, Olha lá. Consequentemente, o máximo do diagrama veio para 80 graus. Eu desloquei. Se eu quiser iluminar mais, por exemplo, se eu for colocar essa antena no alto de uma torre, e se eu quiser iluminar para baixo, eu posso projetar para ter, vamos colocar aqui, 110 graus. Olha lá. E eu trouxe o diagrama de radiação, o máximo dele cá para baixo, em torno de 110 graus. Então, é uma ferramenta de análise e, consequentemente, de projeto. Eu ainda posso aqui mudar a configuração, colocar uma ADE. Opa! Essas coisas acontecem. Aí você ajusta aqui, Olha lá. Isso é bom? Faço a mínima ideia, mas aí você vai ver. Então, essas fórmulas são úteis. Você consegue, junto com pessoas que entendam de programação, a fazer softwares inteligentes, práticos, como esse daqui. Posso mexer no diâmetro da abertura. Aqui não é diâmetro, é altura de abertura. Posso diminuir diâmetro, aumentar diâmetro. Aqui já não muda em tempo real, Aqui só quando largo o mouse é que o resultado aparece. Beleza? Então, eu falei com vocês no Rascal, mas tem esse ASDRA daí. E a gente vai ver esse tipo de antena na próxima aula. Professor, Oi. A gente tem acesso a esse RASDRA? Não. Para brincar um pouquinho? Eu não coloquei. Na verdade, eu queria disponibilizar e tal, mas precisava de um manual. E aí, com o passar dos anos, a maioria dos alunos de iniciação científica que trabalharam nesse projeto eram do curso de controle e automação. Aí eles ficavam 1 ano trabalhando comigo, aí vinha uma empresa, na época era a ATAM, agora veio Accenture. Aí eles levavam os caras, aí não tinha continuidade. Aí um dia eu desisti. Entendi. Era mais para ver se o cara gostava do assunto e fazer uma pós-graduação, Uhum. Mas nenhum deixa eu pensar aqui. O Mairim, que teve um aluno chamado Mairim, que ele acabou fazendo mestrado comigo, mas não foi em antena refletora. Dos alunos de iniciação científica, eu acho que ninguém quis depois trabalhar
com antena refletora posteriormente. Entendi. Mas, Bem enfim, legal. mas eles usavam isso mais como uma experiência para aprender a programar, né? Sim, sim. A fazer esse tipo de software. Beleza? Beleza. Então, pessoal, se não houver perguntas, na semana que vem a gente... que dia hoje? É quarta, né? Isso, na segunda-feira que vem. Deixa eu parar aqui a gravação.